Bom, gente, então vou fazer mais um vídeo aqui, né? Que eu coloquei mais um lá, de um desabafo, e agora eu vou continuar. Só que agora eu vou ter um outro assunto que eu quero comentar com vocês. O seguinte: o ser humano, gente, tá cada vez pior. Essa pandemia veio, ela não melhorou ninguém, as pessoas estão cada vez pior. Sabe por quê? Porque existe uma competição enorme para tudo nesse mundo, gente. Sabe? As pessoas não sabem se colocar no lugar do outro, sabe? Não, elas só acham que só elas têm direito de fazer as coisas, né? Então, eu vou falar do que eu estou falando, né? Eu vou contar essa pequena história para vocês. Eu tinha um sonho de fazer uma viagem na minha vida, tá? E há muitos anos, há uns 10 anos, eu tinha esse sonho de conhecer aquele lugar que não é no Brasil. E aí, há 3 anos atrás, eu decidi que eu ia juntar dinheiro para fazer essa viagem dos meus sonhos. E aí, de 3 anos para trás para cá, eu conheci através de uma pessoa que, na verdade, essa pessoa, ela não é dona de uma agência, ela é facilitadora. Ela ganha passagem, ela ganha a viagem se ela levar X pessoas para lá, entende? E aí, nessa pesquisa, eu conheci essa pessoa e me apresentaram para ela e falaram: ah, ela faz as viagens para lá. Eu conversei com ela, ela falou: então, não, é uma agência, não sou eu, é uma agência. E ela foi me explicando, eu não entendi muito bem, porque a princípio a gente não podia pagar parcelado, a gente tinha que pagar tudo no ato, na hora, não era para ela, ela falou que não podia pegar dinheiro. Uma pessoa que tem uma agência, ela recebe pagamento. Pensa comigo. Se eu tenho uma agência de viagem, eu posso receber o pagamento das pessoas que eu vou levar para o local. Então já começa daí. E aí, na época, ela falou que não podia receber dinheiro, que era uma parceria que tinha com a agência, que a agência não era daqui, e ela me explicou tudo isso, foi ela que falou tudo isso. Não vou colocar nomes, ou se eu colocar nome, vai ser nome fictício, porque eu não vou colocar nome da pessoa, né? E aí, o que acontece, gente? Eu peguei, e como eu queria muito, né? Eu falei assim, bom, eu vou pesquisar para ver se o valor que ela me passou da viagem dela tá um bom valor ou se tem outros valores que estão mais em conta. E antes de eu ir para essa viagem, eu pesquisei vários lugares, várias pessoas conversaram comigo e uma dessas pessoas me propôs uma coisa. Olha, fulana, você não quer levar algumas pessoas para lá e você ganha passagem, não sei o quê. Aí eu achei meio estranho isso, eu não entendia direito. Eu falei, não, depois eu converso com você. E aí, de todas as passagens que eu pesquisei, a desta pessoa que eu fui era mais em conta, apesar de não ser o pagamento diretamente para ela, né? E aí tudo bem. Aí eu resolvi guardar dinheiro e ir. Beleza, consegui guardar o dinheiro, paguei as passagens, guardei o dinheiro, paguei no cartão de débito, né, internacional a passagem e fui para esse lugar. Quando eu voltei de lá, eu fui para conhecer e achei maravilhoso, amei. E assim, para ir num lugar desse, 3 anos guardando dinheiro, principalmente para quem é da classe baixa, né? Ou entre baixa e a média, mas principalmente a baixa.
né, que não ganha um salário muito grande, muito alto. Então, eu lembrei dessa mulher que me fez essa proposta. E aí eu fui conversar com esta mulher. Aí ela falou para mim, não, a gente vai marcar, a gente conversa, e eu vou marcar uma videoconferência, a gente conversa, você monta um grupo, você vai pondo flyer e depois a gente assina um contrato. Quando ela falou em contrato, eu já cocei a cabeça. Eu falei, contrato? Mas peraí, como é que eu vou assinar uma coisa? Então, aí eu lembrei do quê? Eu falei, vou falar com essa colega, né? Porque ela faz essas coisas. Ela lá falou que ela era facilitadora, que ela não tinha uma agência e que ela levava as pessoas e que ela ganhava a viagem para ir para o Egito dessa forma, levando as pessoas. Eu falei, eu vou perguntar para ela. Perguntar não ofende. Pois bem, gente, eu cheguei nessa pessoa e falei, fulana, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você falou para mim que ganha viagem levando as pessoas para lá. Quando você começou a fazer isso, você teve que assinar algum contrato? Gente, eu não perguntei nada demais, certo? Se eu sou uma pessoa que faço isso e alguém me pergunta isso, eu não vou me ofender com isso. Eu vou responder, não, eu assinei, não, eu não assinei, olha, cuidado com isso. Eu vou dar as dicas para a pessoa, porque eu sei me colocar no lugar da outra. Sabe o que a pessoa respondeu para mim? Eu não faço nada disso, eu tenho uma agência de viagem há 10 anos e eu não preciso de ninguém, eu levo as pessoas. Eu falei, ué, mas lá ela tinha me falado que era facilitadora, que ela ganhava viagem. Como é que uma pessoa diz que tem uma agência e não recebe pagamento? Entendeu? Então tem alguma coisa errada aí, né? Ela quis ou se glorificar, ou ela... Aí, sabe o que ela respondeu para mim? Como é que uma pessoa vai para tal lugar uma vez só e já quer fazer excursão para colocar outras pessoas? Você veja bem a mente dela. Ela achou que eu estava com inveja, com olho gordo, sendo que se há 10 anos atrás eu tinha vontade de ir para esse lugar e conhecer, e agora eu vi que tinha oportunidade de juntar pessoas e ganhar a viagem, porque eu não tenho muita condição financeira, a mulher já veio achar que eu estava com o olho gordo do que ela fazia. Gente, sabe, não tem sentido, porque se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu ia dizer assim, eu ia responder, falar, não tem que assinar, não tem que assinar. Eu não ia ficar imaginando, sabe, porque eu penso assim, o sol é para todos, gente. Tem sol para todo mundo, tem chuva para todo mundo se molhar, sabe? Se fosse assim, então, não existiria só um médico no mundo, né? Uma especialidade de médico no mundo, né? Então, assim, não existiria só um corretor. Existem vários corretores, várias agências de viagens, vários médicos. Poxa vida, isso não é competição, gente. Custava a mulher, nossa, ela me tratou tão mal com as palavras, ela foi tão rude, sabe? E assim, é impressionante, eu vou mais um desabafo, gente. Aqui eu tô para falar as coisas, eu não vou dar nome, porque não tem necessidade. Mas vocês vão entender a situação. Lá nessa viagem aconteceram várias coisas, N coisas. E eu vi, quando eu sentava com as pessoas, porque foram algumas mulheres, quando eu sentava com algumas mulheres, eu percebi o quê? Que elas não estavam satisfeitas com alguma coisa. Imagina, ela não quer que eu dance com ela, sabe? A pessoa falava assim, não, ela não quer. E a pessoa que todo mundo achava, sabe, tão meiguinha, tão não sei o quê. Até eu achei essa pessoa, uma das pessoas que foi, tão meiga, tão... Sabe aquela pessoa que fala suavemente, que
sabe? Eu já não falo nada suavemente, que vocês veem como é que eu falo. Eu falo gesticulando, eu sou filha de portugueses e os portugueses são assim. Então, aí eu percebia que ela falou assim, eu escutei ela falando, na minha frente ela falou do lado da pessoa que ela gostou, que se identificou mais, né? Eu não vou mais viajar com a fulana, porque onde já se viu, vai largar a gente e não vai para não sei para onde e vai deixar a gente sozinha no aeroporto. Eu escutei isso dessa pessoa. Aí escutei assim, a gente estava no almoço, antes da pessoa chegar, que ela foi almoçar naquele devido lugar, aí ela estava dizendo, eu não venho mais para viagem com ela, porque onde já se viu, ela não quer que eu dance, não sei o quê, não posso me apresentar, não posso isso, não posso aquilo. Ela quer o universo só para ela. A pessoa falou isso. Eu escutei com esses ouvidos que a terra de comer um dia. Agora você vai lá no grupo que foi criado, você só vê assim, coraçãozinho, florzinha e conversinha. Ai, que linda, você é maravilhosa. Gente, que falsidade do caralho, né? E outra, gente, vocês não têm noção. Por algumas vezes, né, a gente estava num determinado lugar e eu fui no banheiro. E tinha gente que não sabia que eu estava dentro do banheiro. E aí eu escutava as conversas de uma com a outra falando. Nossa, aquela fulana sem noção, não sei o quê. Até de mim falaram. Nossa, ai, como ela é chata. Ela só sabe perguntar as coisas. Ai, eu tô cansada de responder. Sabe? E essa mesma pessoa passou mal na viagem, vomitou as tripas. E eu tava lá do lado dela ajudando ela, sabe? E aí depois ela veio dizer que eu era chata, que eu falava demais, sabe? Que não queria ficar perto de mim. E não só de mim, de outras pessoas ela também falou. Então é isso, sabe, gente? Esse mundo, meu Deus, é uma competição que as pessoas têm, sabe? De querer tudo para elas. Gente, as profissões são várias, discussões são várias. Por que que as pessoas são assim? Por que que não pode dar uma dica e falar, não é, custa, meu Deus, o que que vai custar? Não, no ver dela, ela achou que era inveja, que eu queria ocupar o lugar dela. Olha, e vê se você não pega os meus... Como é que ela falou? Ela falou um nome lá. Vê se você não pega os meus... Tipo assim, eu acho que ela quis dizer pegar as pessoas que ela fazia viagem. Não é facilitador, é outro nome que ela falou, sabe? Eu achei o cúmulo, eu falei, nossa, ela tá achando que eu vou querer a mesma coisa, sendo que eu tô falando com uma outra agência, com uma outra pessoa, que não tem nada a ver com ela, e ela já tá achando. Achismo. Ninguém se põe no lugar do outro, gente, sabe? Eu fico besta de ver essas situações, sabe? Eu fico besta de ver, eu fico pensando. Então, assim, tinha uma pessoa lá que eu gostei muito dessa pessoa, que ela me ajudou também na hora que eu precisei. E ela era uma pessoa assim, ela se isolava às vezes do grupo. E eu entendi ela, porque muitas vezes a minha mãe dizia, melhor só do que mal acompanhada. Porque às vezes você está do lado da pessoa, faz as coisas por alguém e alguém só sabe meter o pau em você pelas costas, sabe? Meter o pau. Sabe qual é o problema do ser humano? As pessoas não conseguem enxergar a qualidade no outro. Elas só conseguem enxergar os defeitos que o outro tem. Só os defeitos. As qualidades elas não conseguem enxergar, né? E isso eu tô falando não é só nesse caso. Até no caso de como mãe, digamos, né?
Eu sou mãe, tenho os filhos, e tipo assim, é os filhos que não veem a qualidade, só sabe ver o defeito, só sabe ver defeito na mãe. Então eu tô falando no geral do ser humano não ver a qualidade do outro, né? É por isso que às vezes é tão difícil você achar alguém, porque as pessoas não veem as qualidades, elas só veem os seus defeitos, né? Os seus defeitos, né? O que é bom, ninguém vê o que é bom no outro. Então eu penso que as pessoas teriam que ver o que aquela pessoa tem de bom, o que ela é por dentro, né? O que ela dá para os outros. Não estou falando de dinheiro, a forma que ela trata a pessoa, sabe, gente? É disso que eu estou falando. Então, é ter empatia com o próximo, é se pôr no lugar. Se você não pode ajudar, não atrapalha, ou então fala assim, seja sincero, eu não quero te ajudar, não quero, mas seja sincero, sabe? Agora, você fala uma coisa e de repente você é outra. Como que a pessoa fala que é dona de uma agência e na hora de pagar dizer que não pode receber, que ela não pega dinheiro e que ela tem parceria com uma agência de viagem? Então não é ela a dona da agência da viagem. Concordam comigo? Eu acho, gente, uma mentirada, sabe? É mentira em cima de mentira. Pra que isso? Não tem necessidade disso, gente. Olha, é desilusão atrás de desilusão com o ser humano. A verdade é essa, sabe? Tem certas situações que eu vejo, são poucos seres humanos que a gente vê que apoiam os outros, que procuram ajudar a pessoa, que tem realmente um coração bom, né? Tudo bem, às vezes a gente erra e pede desculpa, mas às vezes eu não entendo como uma pessoa que se diz tão boa, com o coração tão puro, ai, 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 e aí de repente tá lá te enxotando, metendo pau em você também. Gente, eu nunca vi uma coisa dessa, sabe? Eu não aceito isso. É assim, eu não aceito uma pessoa ser assim. Porque ou eu gosto ou eu não gosto. Se eu não gosto, eu não fico nem perto, sabe? É assim que eu sou. Bom, é isso, mais um desabafo, né?